nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus traz alegria ao nosso coração. Afinal de contas, é ela quem de fato nos ajuda a perceber qual é a vontade de Deus para cada um de nós. É preciso que cada um se pergunte: eu consigo identificar a voz de Deus em meio a tantos barulhos? Precisamos reservar um tempo honesto para escutar a palavra de Deus. Por isso, este programa deseja ser esta oportunidade para nos encontrar com o Senhor que fala com cada um de nós através da Escritura. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, para que, em atitude de prontidão, deixemos que a palavra de Deus nos alcance, ressoe em nosso coração e se torne vida na nossa vida. Vamos escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho para o dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem, partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam, e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositaste, e colhes o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, e que tomo o que não depositei, e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta, eu o teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas àqueles que não têm será tirado até mesmo o que têm. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje escutamos esta mensagem do Evangelho de São Lucas, que nos traz uma mensagem necessária e importante. Devemos nos recordar: Jesus, depois de um longo tempo de caminhada, está quase por entrar em Jerusalém. Em Jerusalém nós sabemos muito bem o que aguarda Jesus. E o próprio Jesus tem consciência do que lhe aguarda. Ali, ele será processado, será condenado e deverá morrer numa cruz, mas ressuscitará no terceiro dia.
É nessa perspectiva que devemos ler esse trecho do Evangelho, que terminamos de escutar e fazer uma reflexão honesta, tentando nos colocar dentro desta cena. Bem, o Evangelho começa dizendo assim: como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Bem, Jesus está subindo a Jerusalém e, como dito, se espera que esta entrada de Jesus em Jerusalém seja a manifestação do Messias. No entanto, o povo esperava um Messias diferente. O reinado de Deus seria inaugurado com um Messias forte, político, guerreiro, que viesse com uma carruagem, com um exército. No entanto, este Messias é diferente, é um Messias frágil. E é por isso que Jesus ensina através de parábola tudo aquilo que deverá acontecer. É isso que nos ambienta este primeiro versículo do Evangelho que terminamos de escutar. Em seguida, diz o Evangelho: disse então, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Como nós sabemos, parábola é uma forma com que Jesus utiliza de uma linguagem simples para transmitir uma mensagem sobre as coisas de Deus. Este homem de nobre origem é o próprio Jesus, que partiu para uma região longínqua, isto é, após a sua morte, subiu para junto do Pai, mas diz o Evangelho, a fim de ser investido na realeza e voltar. Ele voltará na sua glória. E continua o Evangelho dizendo esta parábola dos 10 servos a quem foi confiado as minas para que fizesse render. Quem são esses 10 servos? Esses 10 servos somos nós, são os discípulos e discípulas de Jesus a quem ele confia uma missão de fazer crescer os valores do reino de Deus que ele confia em nossa mão. Cada um precisa se perguntar, o que estou fazendo render com a graça que Deus me concede? Depois o Evangelho diz que quando este senhor que viajou e confiou os seus bens a este servos voltou, perguntou prestação de contas daquilo que havia confiado aos seus servos. O primeiro veio e disse, Senhor, da tua mina eis aqui mais 10 minas que renderam daquilo que trabalhei. E a resposta deste senhor, muito bem, servo bom, como foste fiel no pouco, te darei o governo de 10 cidades. Este fez render a graça que Deus lhe confiou. Igualmente chegou um segundo, diz o Evangelho, se colocou diante deste senhor e diz, aqui está mais 5 minas que fiz render da mina que me confiaste. E a este também, este senhor lhe confiou 5 cidades para governar. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho diz que chegou um terceiro. Este terceiro demonstra medo do Senhor. Sei que és um homem severo, que colhes onde não semeaste. Por isso tive medo e guardei a mina no lenço. Aqui está a mina que eu guardei. Nós muitas vezes criamos uma relação com Deus não de confiança, mas de medo. Por isso enterramos o talento que o Senhor nos concede. Nos perguntemos se nós muitas vezes não somos como este servo que tinha medo e por causa do medo não foi capaz de trabalhar os dons que o Senhor lhe concedeu. Vejamos a resposta deste Senhor a este servo que tinha medo. É uma resposta dura, mas justamente para nos ajudar a tomar consciência de que não devemos ter medo de trabalhar os dons que o Senhor nos concede. Diz assim, servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta, eu o teria recuperado com juros. E disse aos que estavam lá, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Assim, meu irmão e minha irmã, é com cada um de nós. Quando não trabalhamos os dons que o Senhor nos concede, isso nos será tirado, não porque Deus não quer compartilhar conosco do seu dom, mas porque nós mesmos não fomos capazes de permitir que o dom de Deus crescesse e frutificasse na nossa vida.
E o Evangelho nos mostra este princípio. A quem muito tem, mais será dado. E a quem não tem, porque não soube trabalhar os dons de Deus, lhe será tirado. Por isso, tomemos cuidado com aquilo que o Senhor nos concede. Se temos a ousadia de trabalhar os dons de Deus, ou se permitimos que o medo faça enterrar os talentos que Deus nos concede. O Senhor voltará, e quando Ele voltar, o que teremos para apresentar em nossas mãos daquilo que Ele nos confiou? Peçamos a graça de saber multiplicar os dons que o Senhor nos concede. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo este nosso momento de escuta da Palavra de Deus e reflexão da mesma. Hoje recebendo esta mensagem tão bonita de Jesus às vésperas de entrar em Jerusalém, para nos ajudar a compreender a necessidade de sempre trabalhar e fazer frutificar os dons que o Senhor nos concede. Dirijamo-nos ao Pai Eterno com o coração cheio de gratidão e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de bondade, Deus de amor, te agradecemos por mais esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos a graça, Pai Eterno, de na luz e força do Espírito Santo, saber fazer frutificar os dons que o Senhor Jesus nos concedeu. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.